Sofreu um acidente automobilístico e morreu, perto de Auriflama, lá no interior. E eu escrevi. E um amigo meu que trabalhava no Estadão, Darcy Gobassi, era redator, ele levou para o chefe de reportagem, mostrou e falou, esse rapaz aqui sabe escrever e tal. E eu escrevia bem. Não dominava a linguagem jornalística, mas escrevia direito, sabia português. E aí ele falou, vai fazer um teste e tal. Eu me lembro que era uma reportagem numa cerimônia no Exército. Parecia uma lista telefônica, pus o nome de todos os presentes. Eu perguntava um por um. Aí o cara falou, dessa notícia aí, o chefe de reportagem, só presta o primeiro parágrafo, o outro é lista telefônica, mas você escreve direito, então fica aqui fazendo um teste. E fui aprovado. Fiquei no Estadão 1 ano e meio, tal, e como aprendi a escrever melhor, tal, e me convidaram na Veja. Eu fui para a Veja em 1972 e fiquei até 1986. Quando aí lá... Quando você chega na Veja, a Veja já era a Veja? Eu entrei na Veja e tive certeza absoluta de que eu nunca conseguiria escrever uma capa. Porque era de um refinamento. Ah, é? Eram escritos os textos pelo Geraldo Mairim, porque do Rita Arazino. A diferença da revista para o jornal antigamente, que a revista era uma coisa mais bem feita, mais com cuidado, e o jornal era a rapidez que importava. A definição clássica da revista de informação, como era a Veja, é que ela conta não o que aconteceu, mas o que está acontecendo. Então o jornal registra o fato e ponto. É o que aconteceu. Tá. E você pode ter um colunista comentando isso. Entendi. A Veja editorializava o texto para você já deixar claro o que a revista pensava daquilo e quais poderiam ser as consequências. Desdobramento. Isso no mundo ideal. Entendi. Nem sempre a gente conseguia. Que ela saía no domingo, né? A Veja saía no sábado e ela começava a ser distribuída. Tá. E a gente fechava na sexta de madrugada. A Veja foi um fenômeno muito interessante porque o Brasil estava acostumado com revista ilustrada, Manchete, o Cruzeiro. Ah, tá. Aquelas revistas grandes com a foto. A Veja só existia Time nos Estados Unidos e Newsweek. O Vitor Tivita, ele lançou a Veja, o lançamento também foi errado do ponto de vista publicitário, porque os caras acharam, os leitores, que era uma concorrente da Manchete da... E não tinha nada a ver, né? Nada a ver. Quando eles viram que aquela massa de texto que era exagerado, a primeira edição vendeu 700 mil, a segunda vendeu 120. O Vitor Tivita começou a recuperar o dinheiro, ele aplicou 5 milhões de dólares na fase do prejuízo, o dólar naquele preço. E demorou 5 anos para começar a crescer, e no meio disso eles descobriram As Amarelas, Milor Fernandes, se foi a Chegada do Homem à Lua, que eles fizeram em sequência. Ah, que deve ter arrebentado. Foi crescendo. E era colorido já. Eu peguei a Veja, estava com 140 mil, ela se pagava razoavelmente. E fiquei, quando eu saí, já estava em 1 milhão e 200. Foi um fenômeno editorial, porque a revista era muito bem escrita. E ela era toda colorida? O time que estava lá, toda colorida. O time que estava lá, não era toda, não. Tinha alguns cadernos que eram em branco e preto. Tá. A turma que estava lá já escrevia livro, já tinha escrito, né? Que escreveria. Entendi. Já tinha escrito. Então você tinha o Léo Gilson Ribeiro, do Rita Arazino, o Roberto Pompeu de Toledo, Hélio Gaspar e tal. Era um Santos. Era uma seleção. Era uma seleção. E o próprio Milor, né? Já tinha um nome, né? Então eu trabalhei lá aprendendo. E eu que achava que não escreveria capa nenhuma, acabei escrevendo 124. Foi quem mais escreveu. Ah, é? O que eu também acho um absurdo, porque você não pode escrever tanto. Exatamente. O Roberto Tivita tinha manias, assim. Todo mês de julho saía, eu já sabia. Saía uma matéria sobre a controle da natalidade. Então eu punha o que era boxe, eu punha na abertura, depois trocava, ele não percebia. Entendi. Mas saíram 4 capas. Então essa você nem conta entre as que eu escrevi. Eu cheguei a fazer capa da Veja, porque eu sou ilustrador, né? Sei. E eu lembro que eles contratavam 3 ilustradores, pelo menos, com 3 capas diferentes, porque eles não sabiam qual ia sair. Exatamente. Como funciona uma capa de revista? A capa da revista, naquela época, eles começaram a sofisticar. Por exemplo, pegavam ilustradores que já com experiência. Ou fotógrafos, né?
Um que ilustrou várias capas da Veja foi o Wesley Duke Lee, que era um Porra! pintor, um artista. Demais. Então era engraçado porque ele fez uma que era sobre um decreto do governo militar que era autoritário, ligado ao ensino. Então era decreto, se eu não me engano, assim, 168. Tá. Aí o Wesley começou a escrever 161, 160 tal. Ele fez a capa com números. Com os números. E circulou o número exato do decreto. Ficou muito bonita. Mas até fazer essa, ele pegava, jogava no chão, o Hélio Gaspar, ele pegava e falava assim, assina. Isso aqui vai valer uma nota. Quando você morrer, vai valer uma nota. Ele trabalhava lá dentro da redação? Ele ficava lá. Ele não quando tinha que fazer capa, ele ficava lá. Entendi. Aí aparecia, por exemplo, para fazer o Jô. De repente abria a porta, lá você estava numa reunião, era o Jô Soares, ele abria a porta, fechava. Que depois ele assume o lugar do Milor. Ou o Veríssimo vem antes? Não, o Veríssimo foi depois. Foi o Jô. É o Jô, né? Foi o Jô. Veríssimo teve um papel importante, mas o Milor foi muito importante, porque o Milor saiu a censura saiu da Veja. Como assim saiu da Veja? Negociaram o fim da censura. Não tem mais a pessoa lá. Governo Geisel. Aí ele soltou aquela que o cara tá pendurado na parede, todo arrebentado, dizendo nada consta. Voltou a censura. No dia seguinte. Voltou a censura. E a gente escolheu, e a gente que era responsável por isso, porque o Milor era de um profissionalismo. Vê se acha essa imagem pra gente jogar aqui. Precisava. É Milor, nada consta. De repente aparece para você no... O Milor, a gente, quando ele tinha que viajar, ele deixava a que ele gostaria de publicar e uma reserva caso fosse... durante a censura. Tá. Durante a censura. Dessa vez a gente escolheu aquela. Entendi. E aí? Deu o que deu. Logo. Né? Deu o que e deu. Ele desenhava demais, né, cara? O Milor era um gênio, né? Genial. Né? O Milor, frasista, né? O Milor era um dos caras... O livro dele, que ele é uma espécie de enciclopédia. Eu tenho. Isso aí, toda vez que eu vou escrever sobre um determinado assunto, eu procuro lá. Eu convivi bastante com o Milor, para minha felicidade. E o Milor, eu notei o seguinte, ele fazia o humor instantâneo e espontâneo. Eu te dar 2 exemplos. Eu estava na fazenda Ele se considerava o quê? Um chargista? Ele não sabia direito o que ele era. Ele era um intelectual do Meyer. Ele dizia onde ele nasceu. Mas eu definia como pensador. É o maior pensador brasileiro. O maior pensador. Eu estava, por exemplo, na fazenda do Roberto Guzmão com o Flávio Rangel, teatrólogo, e o jornalista que era... Não estou me lembrando. Daqui a pouco eu lembro quem era. E eu estava também, então eu estava atrás do Milor, que estava com a Cora Rona, a mulher dele, e eles estavam indo em direção ao buffet, e ela perguntou para ele, ô Milor, o que é a DOC? O peixe lá. Tá. Ele virou, bacalhau que fez faculdade. Esse tipo de coisa, é a melhor definição. Maravilha. E ela me contou há pouco tempo que o Milor estava com ela num restaurante. Ela falou, e aí, Augusto, eu resolvi escolher o prato sem olhar ao lado direito, não quis saber do preço. Tá. Aí a hora que eu olhei, era o mais caro do restaurante. Aí eu virei pro Milor e falei assim, eu sou caro, né, Milor? Ele falou, na minha idade, é cara ou coroa? Sensacional. Sensacional, cara. Era o mais Você brilhante. achou, Leni? Não consegui, tô procurando. Tá bom. Que maravilha. Brilhante. E essa época da Veja, então, que sai o censor, volta o censor, como vocês se sentiam lá dentro, lá com... Olha... Vocês sentiam aquela coisa, eu tenho um papel aqui de tentar burlar, conseguir alguma coisa, ou vocês meio que não, cansaram aí de brigar? não havia regras. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não tem? E eles fizeram uma sacanagem adicional que piorou tudo. Eles, para prejudicar a revista... que você tem que preparar as reportagens, exige um tempo, não é só escrever e publicar. Eles botaram a censura em Brasília. Então a gente tinha de mandar as matérias para Brasília
por avião. Perdi um tempo isso. Por avião, e eles devolviam por avião. Você perdia pelo menos 24 horas. Não tinha fax nessa época? Nada, não, né? Eles faziam para perturbar. De propósito mesmo. Faziam para perturbar. A gente usava telex. Mas tinha o medo de fechar a revista, por exemplo? Não. Embora eles tivessem recolhido uma das primeiras edições, eu ainda não estava lá, quando o do AI-5 foi recolhida. Como que era a capa? Era o Costa e Silva, o presidente, sozinho no Congresso. Era foto uma foto dele? A foto que tinha uns 6, 7 meses. Sei. Por coincidência, numa cerimônia do Congresso, Tá só ele lá? Ficou sozinho. Simbólica pra caramba. Total. Eles recolheram a edição. E escrito E só... se você tem... Eu só me lembro, porque eu não estava lá, Você nem que não tem essa era edição. ofensiva. Não? Não era simbólica. A leitura claro. que você podia fazer era ruim para o governo. Eles recolheram isso aí, o que você perde com o papel, Nossa. numa edição recolhida, é uma coisa absurda. É absurdo, né? Absurda. Então, não dava você para aproveitar e trocar capa. Não, era de interior papel, também. nem reciclagem que tinha ali. Então é um negócio muito frustrante a censura. Muito frustrante. Você fica muito angustiado com o desperdício de papel, a burrice dos censores. E o absurdo que é a censura. Eu lembro de disco riscado. Eles riscavam uma faixa. E riscavam assim, mas um vermelho raivoso, sabe? Rasgava às vezes aquele... Quem entrava na frente de todo o programa tinha aquele... da censura, lembra? Aprovado. Aprovado pela censura. Não dá. Você pegou isso, Lene? Você lembra dessa época? Não cheguei a pegar. Tinha que ter um negócio horroroso. Tinha que ter autorizado pela censura e tal. O Brasil viveu sob censura no Estado Novo. Depois desse período é muito ruim. Quando alguém fala em controle social da mídia, me dá calafrio. Me dá arrepio também, porque nem o controle é bom. Não vem com essa. Ninguém pode ser controlado. Quem controla são os leitores. Não, só se você dá o poder para uma pessoa, já... Não pode. E o cara começa a se achar meio Deus. Claro. Ele começa a cortar coisas assim para mostrar poder. E não há possibilidade de não haver corte em alguma edição, porque ele tem que cortar. Ele está lá para isso. Mostrar serviço, né? E lá na Veja você vai trabalhando do quê? O que você vai subindo lá? A Veja te permitiu uma mobilidade horizontal e vertical que era um dos charmes da revista. Eu entrei como redator, que era um repórter que ganhava um pouco mais. Tá. Depois eu virei editor assistente da editoria de Educação e Cidades. Passei como editor assistente de política. Depois eu fui editor de política e redator-chefe. Então você... Um editor de política, você vê o trabalho dos outros redatores. Você lê todas as matérias que saem. Você, na reunião de pauta de segunda-feira, você pede o número de páginas que você acha que vai precisar. Tá. Normalmente 10, 11. Você seleciona as matérias. Se você tiver a capa tinha 7 páginas, você acrescentava isso aí. E você distribui quem vai fazer também? Também escolhe. Eu trabalhava com 5 e você Pelo distribui. estilo do jornalista, você distribuiria a matéria, é isso? Eu sempre tive tendência a trabalhar em equipe. Eu sempre gostei de trabalhar em grupo e fazia isso no colégio, gostava de lidar com... Era capitão do time de basquete, eu gostava. Isso aí, né? Liderança natural. Entendi. Né? Quando os caras querem que você faça alguma coisa. Então, no Estadão, eu fiquei, por exemplo, depois de 6 meses, eu virei subchefe de reportagem. Por isso é que depois eu fiz menos reportagens do que eu gostaria. Porque o cargo de chefia te imobiliza. Você fica mais dentro da redação. Na Veja, eu comecei a forçar reportagens, aí, nas reportagens de capa, isso tinha de acontecer, que me permitissem viajar. Aí eu comecei apurar, para ir entrevistar. No Estadão eu fui depois repórter para a América Latina. Aí era um barato, porque você ia para o Chile, cobria um golpe, você ia voltar, era solteiro, ia voltar, golpe no Paraguai, vai para o Paraguai, golpe, não sei o quê.
Então eu saía com uma mala que tinha muito mais roupas do que do que o dia que necessário para ficar 3 dias no Chile. Não sabia quando você ia voltar. Eles me ligavam, vai para tal lugar. E como você mandava as matérias? Tudo você mandava por telex. Como que era telex? Telex é uma maquininha que você tem que... Tinha na cidade ou num jornal da cidade, você tinha esse aparelho que você passa pro cara do telex e ele vai datilografava. Era uma máquina de escrever. Linguagem deles. Com aquelas letras de máquina de escrever, mas não na mesma ordem. Sei. Eu e o Paulo Francis escrevíamos direto no telex, porque ele é de uma velocidade. O que? Você escrevia no telex? No telex, eu consegui fazer isso aí. E escrevendo, porque quando você erra, não dá para voltar atrás. E aí? Aí você põe digo, reescreve a frase desde o começo e vai em frente. Entendi. Aí quem recebe lá sabe que é para deletar a anterior. E o telex eram usados pelas agências de notícias, que então você acompanhava. A France Press. Você vê aquela coisa de filme dos caras pegando aqueles papeizinhos, é aquilo? É aquilo. Já viu isso? Baratos. Já viu? Os caras, filme mais antigo, o pessoal pegando aqueles Uma papéis. das minhas diversões era ficar, por exemplo, você tinha uma hora sossegada, eu ia pro telex para ficar vendo a chegada das notícias. Tipo... É tudo. Não, campeonato de hóquei na Birmânia. Resultado. Aí morreu o presidente tal coisa. Tem tudo. Nossa. Tudo. E uma das coisas mais misteriosas que a gente viu e nunca compreendi é a radiofoto. A radiofoto, a gente recebia um papel com furinhos. Tinha telefoto e radiofoto. Tá. Telefoto é mais do lado do telegrama. E eles explicavam assim, como é que tem essa foto chega aqui do outro lado do oceano. Falou, uma vez um cara me explicou, é o seguinte, pega um cachorro bem grande, imagina um cachorro bem grande, que tem a cabeça nos Estados Unidos e o rabo no Brasil. Para te explicar o telegrama, você bate no rabo dele, ele late lá. É isso. Já é complicado. Eu falei, e o telégrafo sem fio? Aí você tira o cachorro. Não dá. Chegava a radiofoto, eles passavam, só furinho. Eles passavam um tipo de tratamento, que eu não sei como é que era, com água. Ia virando químico, foto. Talvez? Ia virando foto. Que doideira. Imagem. E boa? Boa. Não tinha uma qualidade, não era de alta definição, mas era perfeitamente... Mas dava para ser usado na revista e no jornal. Nós usávamos isso. Usávamos isso. E eu me lembro... Você via pontinhos nela? Pontinhos. E você não sabia o que era aquilo. Nem... Era branco e preto. Esse era branco e preto. Que doideira. A outra era com cor. A telefoto era com cor. Não dá para entender. Dá para entender. O Hélio Gaspar, eu me lembro que o Hélio Gaspar, ele vibrou, se achou moderníssimo quando ele pegou uma máquina elétrica. De escrever que era o cúmulo da tecnologia. Era o máximo. Porque a elétrica era menos força que você tinha que fazer. Menos força. Mas a gente continuava só isso. Batendo com força. Batendo com força. Mas, e nem fazer o movimento do papel ou não precisava? Tinha que fazer. Você só tinha mais velocidade. O resto era tudo igual. Você botava o papel ali por trás da máquina. Não teve um dia em que eu não tive problema com máquina de escrever. Todos. A turma que se queixa agora do computador... Nossa! Teve os mesmíssimos problemas. Sujava a mão. Aquela fita. Sei. Com preto azul, e vermelho, né? Exatamente, preto e vermelho. Aquilo sujou a mão do mundo. Nossa, tinha que colocar aquilo lá, engruvinhava. Calava, não dava para escrever. E depois de usar muito, ficava já tudo manchado. Pois é, e a Veja tinha uma particularidade. A página, a lauda, como a gente chamava, você não escrevia, não ocupava o espaço inteiro. Tinha que ficar como se você dividisse em 3 colunas. A página. Tá. E uma coluna ficava em branco, que era pra gente corrigir à mão. Então vinha isso aqui, e o cara que corrigia, que era o chefe, ele ia cortando. Uma vez o Guzzo começou a cortar uma matéria, ele foi cortando. Corrigir. E corrigir, escrever aqui, ficou inteirinha manuscrita, porque ele apagou tudo.
Ele foi cortando a parte Nossa. datilografada, ficava tudo à mão. Então você tinha que datilografar outra vez Já com a correção. para fazer isso. E a capa, ela durava... você tinha que saber quantas linhas você escrevia. Durante 1 hora, quantas páginas, quantas laudas. Como assim? Por exemplo, ela tinha... durante 1 hora, você escrevia 100 linhas. Tá. A capa tinha 7 páginas. Você fazia o cálculo de... Você fazia o cálculo e era o seguinte, para te resumir. Cada capa demorava 7 horas. Então, quando você sentava para começar a escrever... Você já sabia que você Você ficava já 7 sabia, horas. era uma No viagem, mínimo, viagem daqui até Jales. no mínimo você ia estar 7 horas. Daqui da Miami, Sim. quase. Então, doutor, era fogo. E aí eu fui aprendendo truques. Faz logo a abertura e o fecho. Abertura é O abre, a primeiro parágrafo. Mas não é o lead, não é o... É o lead. É o lead. É o lead. Faz logo. Tá. Faz isso e faz o fecho. Por quê? Porque você vai chegar cansado ao fecho e não vai... Tá. Aí é aquela cena que eu cansei de ver, que era o cara parado ali com o olhar Travado. na máquina. Aí eu falava, quer comprar um fecho? O cara pagava, Pra vendia você. até a mãe. Vendia até a mãe. Termina aí, pelo amor de Deus. Eu terminei vários. Vários. Porque o cara vai ficando desgastado e no Eu final... até nem cobrava muito, eu cobrava vinho, essas coisas de sacanagem que eles mereciam. Porque eu falava, começa logo. É a chamada síndrome do último telex. O cara espera chegar o último para começar a escrever. E o último não vai informar mais nada. Entendi. Começa logo, porque aí você fica aliviado. E se você desenhar uma cabeça de um personagem, jogar a cabeça e os pés, Já sabe. é mais fácil você sabe o tamanho. fazer sabe a ligação disso aí. Isso aí é que eu aprendi a fazer e eu nunca chegava cansado. Né? E já chegava com a solução pronta, porque era por isso aí que eles aprovavam logo, porque quando não estava convincente a abertura, o lead e o fecho, aí, doutor, Tinha que refazer? tinha que refazer. Eu me lembro que o Guilherme Cunha Pinto, que era um ótimo redator de esportes, ele tinha mania de roer a unha. Sei. Ele roeu tanto que começou a sair sangue, ele começou a me entregar lauda com sangrando. Caramba! Pelo amor de Deus. Isso aqui, se contar para algum concorrente, eles vão prender todo mundo. Isso aqui é trabalho escravo, pô. E tanto nervosismo. E quando caía em cima da hora, acontecia uma coisa perto da hora de fechar? Aí a gente Desespero, né? trabalhava em grupo e você via coisas extraordinárias. A gente fez uma edição extra na morte do Juscelino Kubitschek, em que a gente dividiu a matéria, era edição extra, então fazia uma revista. Vimos o número de páginas e tal, então combinamos o seguinte: do momento um escreveria o texto do momento em que o Juscelino veio para São Paulo, dormiu na casa da Manchete e embarcou para ir para o Rio, na verdade, para ir para o Rio. Ele dizia que ia para Brasília, mas na verdade ele ia para o Rio para encontrar a amante. Nossa. Maria Lúcia Pedroso. Isso estava no diário dele. O outro pegava do momento em que ele saiu até o quilômetro X. O outro pegava do quilômetro X até o momento, até o quilômetro do acidente. O outro pegava as repercussões que você já tinha e todos escreviam ao mesmo tempo. Então você tinha essa matéria que seria feita, se fosse feita por demoraria 7 horas, ela demorava 1. Entendi. Feita por 7. E o impressionante era a uniformidade do texto. Porque o texto da Veja, ao contrário da Lenda, não era adjetivo, advérbio, nada disso. Era direto. Direto o texto. E você tinha um charme ali para escrever que você ia assimilando depois de um tempo. Isso treinou a gente para quê? Na cobertura da Olimpíada de 1984, em Los Angeles, eu fui com a Dorite Arazin. A gente escrevia, ela ficou com esportes, a gente dividia, ficou com atletismo, natação, tá? Eu peguei esportes coletivos que eu sempre pratiquei e gosto muito, basquete, vôlei e tal.
A gente começava a escrever a capa da Veja, que ganhou o Prêmio S nessa cobertura, ao mesmo tempo. Ela era veloz também, então a gente fazia... Era a Olimpíada e... E lá 1 hora contra, né? Lá era 1 hora a menos pra gente. Tá. Porque a revista já estava aqui, meia-noite, lá que a gente está escrevendo às 11. Entendi. E conseguimos. Esse tipo de experiência para escrever é muito bom para qualquer tipo de texto. Isso pode ser um e texto agora, literário. com o computador, você tá dando risada, então. O computador é uma maravilha. Corta, faz aqui. Fantástico, fantástico. Eu escrevi um livro, Minha Razão de Viver, Memórias do Samuel Weiner, em que eu tive de escrever. Eu escrevi no tempo livre da Veja, que não tem tempo livre. Então eu escrevia de madrugada, bebendo vodka. Mas por que você falou que não tinha tempo livre? Porque eles podiam te chamar a qualquer trabalhava momento? o tempo todo. É mesmo? Eu deixava de dormir para escrever aquele livro. Nossa. Foi o último livro, eu acho, escrito antes do computador, porque eu pegava a página, era a da filha do Samuel Weiner, a Pink Weiner, degravou as conversas que ele teve com os jornalistas. Eu não tinha feito parte dos entrevistadores do grupo. E ela me entregou, digamos, 200 laudas, 300 páginas, 1000 páginas para eu reduzir a 300. Eu falei, 1000 Como páginas assim? É biografia de general. Nenhum merece. Ninguém vai então, ler. 300. Nossa. Aí eu percebi que ele estava numa tremenda trip. O sujeito perguntava uma coisa, ele respondia outra. E lá na frente, ele se contradizia. Por exemplo, no momento a coisa aconteceu em Tel Aviv, no outro em Munique. Eu tinha que pesquisar para saber qual era a real. A real, né? E aí eu cortava com tesoura, pô. Aí comecei a colar o papel no outro. Uma coisa infernal. Colocar no chão as coisas. Nossa, uma coisa infernal. E o livro foi muito bem. Porque eu tive de mudar tudo. E ficou com quantas páginas no final das contas? Ficou com 300. Com 300 mesmo. 300. Caramba. 300 na máquina de escrever deve ser Uma coisa de um louco. absurdo. Eu fico pensando, sabe no que? Né? Nos caras que escreviam livros, os clássicos russos, à mão. Na mão, né? Com À pena. mão. Você vai escrever Guerra e Paz à Cara, mão. aqui, ó. Já pensou? Nossa, hoje eu escrevo se escrever isso aqui, já começa a doer a mão, né? E aí eu penso em, por consequência, nos religiosos lá que transcreviam a livros, Bíblia. Porra. Como é que pode? Você viu o nome da Rosa, né? Os caras fazendo a... Como é que Nossa. pode? E esses caras salvaram tantas joias, né, da literatura e tal. Coisa impressionante. E da Veja, qual foi seu caminho depois da Veja? Depois da Veja, eu resolvi... Eu estava definido que eu seria o futuro diretor de redação. Um diretor de redação faz o quê? Dirige toda a redação. Todas as editorias. Mas escreve também? O Guzzo escreve também. Escreve a carta ao leitor e reescreve várias reportagens. Era o Guzzo, o número 1, o Hélio Gaspar era o vice e eu era o terceiro. Aí eu me dei conta do seguinte, eu não tinha nascido para ficar naquelas empresas em que você recebe um troféu, porque completou 30 anos de casa. Nunca chamei a empresa de casa também, não é casa. Porque o patrão não tem afetos reais. Não tem. Ele pode gostar de você, mas se o custo ficar muito alto, você dança. Esses caras recebiam, por exemplo, a árvore especial da Abril, porque completavam 30 anos. Aí vinha um passaralho e eles dançavam. Eu falei, eu sempre fui meio cigano, eu quero mudar. E gostava de ocupar cargos por um tempo de mandato, 4 anos, tal, como se fosse eleito. E aí eu resolvi o seguinte, falei, eu saí muito cedo de jornais, eu quero aprender como é que faz, porque revista eu já sabia. Entendi. Porque quando o Hélio Gaspar e o Guzzo viajavam, eu assumia. E eles achavam que eu estava louco. E até disseram, mas você vai ser diretor de redação? Eu falei, olha aqui, em primeiro lugar, eu não vou torcer para o avião de vocês cair. Ficar esperando, sabe. Segundo, eu também não sou príncipe japonês que assume com 90 anos. Que nem o Charles da Inglaterra, que vai assumir mais velho que a mãe. Aí eu falei, vou embora.
Eu estava... Quem me acabou me convidando para outra coisa foi a própria Abril, para fazer uma revista parecida com a que seria depois essa de celebridades, que não é da Abril. Caras. Caras. Eu estava lá fazendo o nada, né? O nada, porque projeto você tem que esperar o cara te chamar e demora babu. Quando o Marcos Sacorré me convidou para ir para o Jornal do Brasil, assumindo a direção do escritório da sucursal do Jornal do Brasil aqui em São Paulo. Foi uma grande época, fui para o Jornal do Brasil. Quando eu fiquei 1 ano e meio, eu estava indo para o Rio, a convite do Marcos, para ser o segundo dele, quando me convidaram para ser o primeiro diretor de redação do Estadão, que não era da família. E aí eu voltei. Sempre era um Mesquita. Sempre um Mesquita. Tá. Eu tinha um Mesquita como chefe. Mais de um, aliás. Mas eu era o primeiro Na linha. plebeu, Plebeu, né? que assumia Que aquilo ali. Foi uma experiência interessantíssima. Eu fiquei 4 anos. Quando eu vi que estava acabando o meu projeto, meu último plano era mudar o nome do jornal para Estadão. Todo mundo fala Estadão. Porque era estado, Em vez de era o o estado de São Paulo. como é ainda. Ah. Seria Estadão, pô. Era conhecido Mas até hoje. quando eu fui para lá, foi uma experiência espetacular, porque não tinha cor, não tinha caderno. Nem na capa. E não era informatizado. Não era informatizado para botar cor. Tudo. E eu botei a cor junto com o caderno de esportes, caderno de economia. Não tinha caderno de esporte? Depois de 4 anos, não tinha. E não circulava às segundas. E eu botei de volta a edição da segunda-feira. Falei, agora não tem mais nada. E ficar brigando ali com o outro lado da família, que queria dirigir o Estadão. Ficar continuando essa briga. Sem coisas para mudar. Qualquer coisa era briga, assim? Porque a turma do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde veio com uma proposta totalmente... Ali houve o seguinte, você tinha 2 filhos do Dr. Julinho. O Dr. Julinho era o único lá. Ele teve 3 filhos. Tá. Para o Carlão, aliás, o Júlio Neto, que foi meu chefe, porque eu não trabalhei com o Dr. Julinho, ele foi o diretor por direito de primogenitura. Era o mais velho e era o Júlio. Era sempre assim. Todos são Júlio César Ferreira de Mesquita. Tipo uma dinastia mesmo. Dinastia. Era assim. O Rui Mesquita, que é um belo jornalista, e que era o irmão, o segundo, ele pegou o Jornal da Tarde. Criaram o Jornal da Tarde para ele. E o Carlão, que era o terceiro filho, pegou a Rádio Eldorado. Tá. Mas os filhos do Rui queriam o Estadão e não o Jornal da Tarde. Então, eles achavam que o tio era o usurpador. Não, eu não era o usurpador, eu era o capataz do usurpador. Então aquilo dava uma briga. Nossa. Que eu me divertia também, porque vamos brigar, sem problema. Quando eu terminei o projeto, falei, pô, vamos ficar aqui agora brigando para editar um jornal. Aí um cara, diretor da RBS do Rio Grande do Sul, estava falando comigo já havia algum tempo, procurando um diretor de redação para 0 hora. E quando eu tomei a decisão, eu cheguei e falei assim, eu dava nomes e tal, eu falei, eu tenho um nome aí para você. Que foi Augusto Nunes. Ele falou, pô, você topa? Aí eu topei imediatamente e fiz um negócio muito perigoso de que eu me arrependo. Eu não faria hoje se soubesse. Eixo Rio-São Paulo. Não. Ali foi muito bom. É o seguinte, o doutor Júlio, acertada a minha saída em novembro, ele pediu para ficar até dezembro. E eu fiquei. Aí você fica, isso que está fazendo a Globo agora, que é perigosíssimo. O cara se anuncia que o cara está demitido, mas ele vai sair só em julho de 2022. Tipo Faustão. Você corre o risco de dar uma ordem para um cara e o cara fala, vai a merda. É? Você já não pode demitir. Se você não demite num contrato, você não é chefe. E eu fiquei ali no fio da navalha, não sofri, não ouvi nenhum tipo de desafio como esse, mas num determinado momento, aliás, era o nome de quem estava comigo na fazenda do Roberto Guzmão, Fernando Pedreira,
que era meu amigo. Ele ficou incomodado porque a Veja deu uma capa comigo na véspera da minha saída. Carlos Maranhão fez, depois ficou bravo comigo. Falei, o que você acha? Como assim capa com você? Fez a Vejinha Sei. e botou na capa. Reportagem de capa. Eu fui o tema. Qual que era o... O reformador do Estadão, um negócio desse. Tá. E eu já estava acertado com a Zero Hora. E não falei, evidentemente, para quem estava me entrevistando. Claro. O Carlos Maranhão, que ficou bravo comigo. Falou, ô Maranhão, como é que eu ia te contar? Vai descobrir, pô. Vai descobrir. É o seu trabalho. Ficou bravo, porque envelheceu na semana que vem. Aí, por castigo, aí eu falei pra ele, tá vendo, Maranhão, isso aí é praga. Depois de 3 meses, eles deram na capa o Raul Cortez, que ia estrear uma peça em São Paulo, que não estreou. Nossa. Pronto. Depois eu falei, você não ia escrever sobre o que eu fiz no Estadão, então não muda nada o que eu vou fazer. Falei, se o Roberto Marinho me convidasse para ser filho dele, eu topava. Claro que topava. Claro. Então, eu não podia falar nada, tá? Estava decidido isso aí, sai a reportagem de capa, eu defino a minha saída e o Fernando Pedreira escreveu um artigo dizendo que, eu ficava me vangloriando de coisas, um negócio muito sacana, não fiz nada disso. A minha preocupação nas entrevistas era atribuir ao Estadão o que o Estadão merece. Entendi. Sabe? Eu não estava bancando gênio lá. E ele me... Foi sacanagem. Porque assim, o Estadão... Eu estava interessado em marketing pessoal. Porque você sentiu que o Estadão estava perdendo o território nessa época? Não. Nessa época nem um pouco. Tá. Nem um pouco. Eu acho que ele continuava num bom caminho. Eu indiquei o Ricardo Setti, em vez disso eles nomearam outro. Tá. Mas eu indiquei o Ricardo Setti, que era o meu segundo, justamente por pensar no futuro do jornal. Queria que fosse bem. E ele fez um negócio, eu devolvi no dia seguinte, eu escrevi um artigo no mesmo lugar. Era um domingo, eu li, vai sair segunda. Contando aquela história do escorpião, né? Do sapo? Contei e falei, olha, é a natureza do cara, ele trai. Na hora que você vai sair, ele faz isso. Mas foi só. E hoje eu penso, e se alguém falar, não vou ser demitido? Porque às vezes eu demitia um cara do Estadão, que não trabalhava, estava lá há 40 anos, e ele me ligava da sala do Dr. Rui, dizia, já estou no Jornal da Tarde. Eu falei, seja feliz, pô, não quero você por aqui. E você tinha assessores, até do zoológico, cara, era. Assessor do zoológico, assessor disso, eu não sabia que tinha tanto cargo de assessores, e todos no Estadão. E eles faziam parte da chamada Folha Morta. Eles não trabalhavam, recebiam, e a cada 15 dias, que o pagamento era quinzenal, eles passavam pela redação para buscar pagamento. Eu fui demitindo todos. Eu demiti uma porrada de gente, nunca por questões financeiras. Era por meritocracia. Eu mandava embora quem não sabia escrever. Ah, tá. Não sabia escrever. Nunca, para minha sorte, eu nunca precisei fazer. Precisamos tem que escolher entre cortar dois. Tanto. Só no Jornal do Brasil, numa última fase, que eu estava junto com o Boechat dirigindo, e precisei fazer esse tipo de corte, fiz lealmente, chamei todo mundo da redação, o problema é esse aqui, é o Titanic, vai afundar. E tem boia para todo mundo, ele vai pagar. O patrão, então, olha, melhor ir para outra. E foi isso. Depois eu voltei da... Mas você foi lá Fui para Zero Hora e fiquei 5 anos. Primeiro contrato era de 2 anos, o segundo de 3. E foi muito bom, porque eu peguei pela primeira vez um jornal que era o líder e era praticamente o único. Não tinha concorrência. Não tinha concorrente. Pude fazer experiências, mudar e percebi logo de cara que eu tinha que fazer com gaúchos. Eu não levei tropa de ocupação. Os que eu levei do Estadão eram gaúchos. Tá. Eu tenho brincado dizendo, a mãe de vocês, se vocês foram bons filhos, tem o dever de me dar uma festa. Devolvi todos. Devolveu todo mundo. Devolvi todos. E comecei a pegar os ótimos jornalistas que havia lá e que não tinha uma mudança naquele jornal, nem aumento de salário há séculos, e comecei a botar. Entendi. Foi uma revolução feita por gaúchos. Mudei o logotipo,
Horizontalizei, né? Ele era Não era horizontal? Eu lembro dele ele horizontal. era quadradinho. 0 hora. Ah, é? Quadradinho. E fiz uma reforma, pela primeira vez, que todo mundo vai saber. Porque você faz em segredo. Né? Você reúne um grupo, reforma um jornal, e aí a redação tem que aprender no dia seguinte o que tem que fazer. Parei com isso. Discutimos tudo, fizemos, foi muito bem. Aí, quando bateu 5 anos, eu falei, agora eu quero sair daqui e tem o seguinte problema. Se você diz que vai sair, teu passe diminui o valor. Se você fica quieto, todo mundo parte da premissa de que diretor de redação não quer deixar de ser diretor de redação. Então, eu estava nessa, quando eu sempre tive muita sorte, passa um cara de uma agência de headhunters procurando um diretor, um vice-presidente para o Banco de Boston, ainda chamava Banco de Boston. E perguntou se eu toparia. Eu falei, olha, vou ser leal com você, o cara é meu amigo. Você não quer examinar minha conta primeiro, ver lá nessas instituições que cuidam disso, porque eu com dinheiro, doutor. Ele falou na maior assim, mas não é para lidar com dinheiro. É para lidar com comunicação. Eles precisavam de um vice-presidente de comunicação, porque o Banco de Boston ia virar Bank Boston, e o Henrique Meireles era o presidente, e me trouxeram para conversar com o Henrique. Eu falei, aí eu quero. Ele falou, quer ser banqueiro? Eu, claro que quero. Aí eu falei, vou para São Paulo, pelo menos. Vim, entrei para conversar com o Henrique Meireles, e aí ele falou, olha, eu estou querendo te convidar para isso, e não me explicou direito. Falou, nós queremos comemorar os 50 anos do Banco de Boston e fazer também a mudança de nome, precisamos de alguém aqui e tal. Eu falei, tá bom, então eu vou pensar. Ele, bom banqueiro, já pegou, chamou o diretor de recursos humanos, falou, vem cá, traz aquele envelope lá. Ele me trouxe um envelope, na hora que eu vi dólares ali, um monte, eu nem contei. Eu falei, bom, então tudo bem, eram luvas. Luvas, como jogador de futebol, não era nem salário. Era só luvas para você aceitar o... Pelo amor de Deus, no Diário de São Paulo eu recebi atrasado. Nossa. Aí quando eu vi aquele negócio de luvas, é aqui que é o meu negócio, vamos ver o que acontece. O Henrique Meireles é tão louco que ele já tinha aceitado, e não me contou, ser presidente mundial do Bank Boston. E aí foi para Boston. E te deixou... Eu ia para Boston, conheci Pabu, pode perguntar, qualquer coisa de Boston que eu sei. Eu ia lá conversar com ele, falava, tal. Ele queria ser político. Eu falei, porra, depois de uns 2 meses eu fui procurar um novo presidente e falei, olha, eu estou aqui para te perguntar o seguinte, o que eu devo fazer? Ele falou, rapaz, sabe que eu ia te fazer a mesma coisa? Um negócio enlouquecido. Aí eu tomei a seguinte decisão, falei, vou fazer um documentário, 4 documentários, um documentário dividido em 4. 50 anos de Brasil. 50 anos de Brasil, a terra de todos nós, uma coisa dessas. Tá? Ficou bom, porque foi feito pela TV1, Sérgio Montamelo. Eu apresentei. Para o Banco de Boston. Para o Banco de Boston. 50 anos de Brasil, a história de todos nós. Então, era economia, política, a cultura e geral. E nós entrevistamos por 1 hora os 70 caras mais importantes do Brasil. Esse material está praticamente virgem com o Sérgio Montamelo, porque nós usamos 2, 3 minutos na edição final. Ficou muito bom, foi pouco exibido, mas ficou ótimo. $1 milhão a gente gastou nesse negócio. Uma coisa altíssima e muito bem feito. A partir daí mudou o nome. A partir daí eu comecei a me achar vagabundo, porque eu chegava lá às 8, estavam todos lá. E saía às 8 da noite, também me achava desocupado, porque eles já tinham saído às 7 e eu não sabia o que fazer, porque às 8 eu começaria a trabalhar na Veja. Entendi. Então eu comecei depois, eu fiquei 1 ano e meio. Foi o único cartão de visita que minha mãe guardou. E minha mãe deduziu que eu era completamente louco quando eu falei que ia sair. Claro, pelo salário, por tudo. Imagina. Olha, eu tenho um pouco patrimônio, mas tudo que eu tenho eu devo desse 1 ano e meio. Pois era apartamento, né? Isso aí. Então eu não posso falar mal da vida de banqueiro, mas eu vi que não era minha.
Tu não tava feliz, né? Eu comecei a fazer freelancer para revistas, aqui e ali, até que lançaram a revista Época. E o João Roberto Marinho me convidou para dirigir. Ela já estava fazendo número 0. E eu topei. Dirigi, fiquei 2 anos e meio. E em 2000, no dia do 11 de setembro, eu assumi no Jornal do Brasil. Eu tinha combinado que assumiria daí a 3 dias. Você teve que Veio adiantar. 11 de setembro e aí eu tive que assumir. Você estava onde no 11 de setembro? Eu estava no interior do Rio Grande do Sul. Nossa! Não, estava em São Paulo já. Vim para São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul. E aqui, aconteceu aquilo, eu vi e fui para ajudar na edição extra. Extra, né? Que soltaram. Depois disso aí, eu voltei para a Veja, em 2009... para aprender como é que funcionava a internet. Eu liguei para o Eurípides Alcântara, que eu tinha levado para a Veja lá atrás. Falei, olha, Eurípides, eu queria que você fosse chefe, eu não quero ter nem chefe, nem chefiado. Quero com você. E quero fazer uma coluna. E foi o que eu fiz. Até que em 2017 me convidaram para participar do Morning Show na Jovem Pan. Porque eu tinha dado uma entrevista e eles acharam que eu estava afinado com o espírito do programa, porque o canalha do nosso amigo Vini... Ah, o Vini. Ele começou a imitar a Marília Gabriela e eu não sabia que ele era imitador, nem que ele estava lá, ele estava escondido ali. Ah! Eu achei que era a Marília Gabriela por Passou telefone. trote. Passou trote. Por Olha, quê? moço, temos 4 perguntas para fazer para você. Então, aí eu não sabia que era o filho da puta do Vini. E você respondendo pra Eu Marília. respondendo. Aí a terceira pergunta era assim. Sim, uísque ou Viagra? Eu falei assim, Viagra. Claro, eu sou homem sincero. Claro. Viagra. Assim, se você encontrasse a Marilena Chauí numa ilha deserta, o que você diria para ela? Eu falei, diria que eu esqueci o Viagra. Aí o pessoal adorou aquilo. Me convidou para participar. Pô. Eu ia lá e achei ótimo, porque eles queriam sempre me sacanear, achavam que eu era um careta ali, um velhinho. Né? E aí, um dia eu me lembro que eles falaram assim, vamos conversar o seguinte, que eu estou curioso para saber o que Augusto Nunes também fez e tal. Qual foi o lugar mais estranho que vocês mantiveram relações sexuais? O Ed falou com isso. Aí eles vieram falando quando chegou a minha vez, eu falei a verdade. Eu falei, num cemitério. Né? Ah, é? Aí eles falaram, eu falei, eu devo ser daquela coisa ali, que é dark, como é que é? Ele fala, não é dark, tem essa tribo. Eram os Darks, não eram? Não sei, você é disso aí? Eu falei, não sei, se isso se encaixa... O trepar num cemitério, né? Então eu sou. E você fez mesmo lá em Taquaritinga? Num distrito, para ser mais preciso. Aqueles cemitérios com aquelas árvores. Assim. Aí ele falou, mas você não teve medo? Então eu falei, mas é uma tranquilidade. Em cima de um túmulo mesmo? Tranquilo. Sem desrespeitar o ocupante. Meu Deus, cara, eu tenho cagaço nessas coisas. Gótico. Exatamente, gótico. Gótico. Eu sou gótico. Legal, gostei. Virei gótico. E aí, na Jovem Pan, depois de um tempo, o Tutinha falou, você não quer pegar o Pingo nos Is e tal? Eu conhecia do tempo do Reinaldo Azevedo, mas eu não acompanhava. Aí eu vi, uns dias peguei e de repente você... virou um fenômeno. É isso que eu ia falar. Teve esse movimento que o Tutinha entendeu muito perfeitamente da FM parar de... Quer dizer, não parar de tocar música, mas ter a opinião. Ele estava vendo esse movimento acontecer de falar de política, né? Que foi uma decisão que, na época, eu acho que poderia parecer até meio maluca, né? E deu super certo, né? Deu certo. Quando começa isso? Foi na época da segunda, da Dilma ou da primeira? Foi já na segunda. Na segunda, né? Já na segunda. Eu acho que ele que criou o Pingo nos Is, né? Ah, é? Foi mudando o formato e tal, mas ele que criou. Ele tem uns lances aí de quem nasceu televisão. Nasceu pra isso, né? né? Já nasceu família que lida com televisão há 70 anos, era Record e tal. E eu vi, estava lá o Newton Travesso fazendo esse trabalho, e eu vi que ao transformar esse negócio de rádio em rádio com imagem, ele estava a caminho de um tipo diferente de televisão. Diferente.
Tanto que o lançamento da Jovem Pan, para o meu espanto, Você está falando agora Jovem da Pan Panflix? Televisão, Panflix. foi um espanto para mim, porque eu não sabia, não imaginava que em tão pouco tempo, tem pouco mais de um mês, não tem 2 meses. Não, é recente. Ela conseguiria, como tal, ocupar o segundo lugar entre os canais de notícia